Eu sou Marcelo Carvalho, nesse vídeo eu vou falar sobre Ames-Hausen Dataset. Esse conjunto de dados a gente vai usar ele por algum tempo, então eu resolvi fazer uma análise um pouco mais detalhada. Aqui eu coloquei um resumo. São dados de preços e características de imóveis nos Estados Unidos, período de coleta de 2006 a 2010. A cidade é Ames e o estado é Iowa. O número de observações é 2.930, a quantidade de variáveis são 80 no conjunto original, sendo 23 nominais, 23 ordinais, 14 discretas e 20 contínuos. Então, ela vai ter um número maior de variáveis e também uma diversidade um pouco maior, o que facilita aí o treinamento das habilidades em todas os processos, as etapas de uma construção de modelo, manipulação de dados, interação entre as variáveis, teste de relacionamento, etc. Okay? Então a gente vai, eu postei aqui os tipos de variáveis para dar uma refrescada na memória. Não vou entrar em detalhe porque a gente já falou isso várias vezes. As habilidades poderão ser trabalhadas, eu coloquei aqui, deixei em inglês. Geralmente para quem trabalha com ciência de dados, principalmente, vai estar em inglês, então já deixei aqui, vou tentar explicar de uma forma bastante simples. Então vai ter o Data Exploration. Geralmente isso aqui está relacionado à análise de interação, a plotar os dados, a avaliar a relação entre essas variáveis, investigar essas relações entre essas variáveis. Data Literacy está relacionado ao questionamento, né? Por exemplo, eu vi um dado publicado ou comunicado, como que eu reajo, né? Eu apenas aceito, eu questiono, eu avalio, eu tento compreender aquele dado, se ele pode ser expandido para toda a população, ou se ele é relacionado a um determinado grupo, né? Isso é importante não só para do ponto de vista de publicação ou análise, pesquisa científica, mas também de toda a sociedade como um todo. Creative Feature Engineering, Pre-Processing Data. Então aqui é mais com relação ao pré-processamento de dados, criação de features. A gente trabalhou um pouco no PCA no vídeo anterior, que é um dos métodos, né, da transformação de uma variável em uma feature, que talvez o nome pode ser parecido, né, mas tem significados diferentes, digamos assim, né? Uma variável, ela pode ser importante ou não. Uma feature, geralmente, ela é importante, ela tem que ser importante do ponto de vista de preditivo, né? Ela tem que mostrar que aquela variação pode explicar a variável de resposta, ok? Então, pré-processamento de dados a gente já falou também. Machine Learning Models, geralmente os modelos relacionados aqui são os de regressão, porque a variável de resposta é uma variável numérica. Então a gente tem a possibilidade de trabalhar com Nearest Neighbors, XGBoost, C5O, Random Forest, Linear Regression, entre outros. Tá? Eu não vou me lembrar de todos os nomes aqui, só que a gente pode extrapolar também. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente lá para análise de texto também, ok? Mas aí fazendo ou modelo separado suplementar ou incrementando aí algumas variáveis de texto. Tidy Models Framework, então aqui é o core do nosso estudo aqui, que a gente vai acompanhando o livro Tidy Modeling with R, então os capítulos dele, esse livro explora bastante esse conjunto de dados. Por ser muito popular, ele possui versões e adaptações por toda a internet. Então se você é programador Python, vai ter como analisar o Ames-Hausen Dataset com Python, vai ter com MATLAB, vai ter com Stata, vai ter com Minitab, vai ter com SPSS, vai ter com Sphinx, vai ter com JS, C++, entre outros, infinidade. Tá? Então é muito popular. O problema central é, com base nas variáveis preditoras, prever o preço dos imóveis. Basicamente é isso aqui. Aqui eu deixei alguns dados do artigo original. Então ele vai ter do Jim DeCock, ele explica já como fazer a extração, o tratamento de dados. A gente vai dar uma olhada aqui. A versão pré-processada do Max, onde ele tirou algumas variáveis e adicionou algumas. Então a gente vai trabalhar com 74 variáveis em vez de 80 com o conjunto original. Aqui a gente vai ter o link do livro, né? Ele está disponível na Amazon, vale cada centavo. Eu tenho o livro, a capa dele poderia ser capa dura, igual, eu não sei se tem, mas se tiver, opte pela capa dura. O meu já está, cara, cheio de orelha, porque como eu uso muito, então eu tenho o Applied Predictive Modeling, capa dura, então eu recomendo capa dura.
Mas ele tem a versão da internet também gratuito, se você optar. Metadados do Kaggle, eu achei bem legal, então eu vou falar um pouco sobre como que ele explica o metadados ali, as variáveis, ok? Então aqui, só para deixar todo mundo na mesma página, eu coloquei para quem não é familiarizado com o mercado imobiliário americano, a dinâmica é muito diferente do Brasil. Então, tanto na formatação dos lotes, quanto no número, na quantidade de cômodos, como é dividida a casa. Então, eu fiz esse resumo aqui, espero que ajude. Okay? Então, a gente vai ter aqui as partes da casa, né? O dining room, né? Que é a sala de jantar, digamos assim. Kitchen, que é a cozinha. Bathroom, que é o banheiro. Laundry, que é a lavanderia. Roof, ou rooftop, que é o telhado. Attic, que é o forro, digamos assim, o bedroom, que é o quarto, living room, que é a sala de estar, e o basement, que geralmente geralmente ele fica abaixo ali do nível, né, da casa. E é onde coloca sala de máquina, tem pessoas que colocam mesa de bilhar, sala de jogos, estúdio de gravação, e tem cômodos ali. Tem quartos, tem cozinha. Então, geralmente, no conjunto de dados, a gente não considera. Então, quando a gente considera o espaço da casa, é espaço above the grade. Né? Acima do basement, por exemplo. Então, quando a gente vai contar a quantidade de quarto, quantidade de banheiro, geralmente é above the grade. É acima do nível aqui do basement. Aqui a lot configuration. Então, a gente vai ter a separação. Aqui a gente vai poder dizer que isso aqui é in, né? Inside. Aqui a gente vai ter, não chega a ser um corner, aqui vai ser rua sem saída, né, que no conjunto de dados vai ter cul-de-sac. Lot configuration aqui também vai ter inside. Aqui eu peguei outra variável que vai ter lá, ó, pool, né, que é piscina. Aqui vai ter, eu não coloquei o label aqui, mas é o driveway, né, vai ter ali no conjunto de dados. Aqui a configuração seria quase que um terreno de esquina nosso aqui, o corner. Lot shape, aqui o formato do lot, né, que vai estar esses formatos: rectangular, reverse pie, pie, irregular. Lot shape vai estar mais relacionado a esse formato aqui. Alley access, geralmente isso aqui são ruas bem estreitas que cabe um carro só ou é destinado para o fluxo de pedestre. Então nem todas as ruas vão ter. Geralmente Florianópolis, por exemplo, tem alguns de acesso, sei lá, acesso à praia, por exemplo, né, que é bem estreitinha também. Geralmente cidades mais antigas, né? Aqui a gente vai estar falando do North End, parece, em Boston. Aqui é o exterior, então a gente vai ter dois exemplos aqui. Aqui a gente vai ter a garagem, aqui a gente vai ter o driveway, e aqui parece 2 andares, mas não é. Se fosse 2 andares, eu poderia dizer que aqui é o first, aqui é o second, e aqui seria story, 1-story building, 2-story building. Então a casa de 1 andar, casa de 2 andares. Só que aqui é uma separação, é uma elevação só. Então eu poderia dizer que isso aqui é um split foyer, que é um modelo diferente, ok? Aqui é o formato do teto. Então a gente vai ter, basicamente, nos Estados Unidos a maioria é gable roof e hip roof, ou uma conjunção desses dois aqui, ok? Então, mas a gente tem em alguns casos dormer roof, ou flat roof para edifícios comerciais, gambrel. Geralmente a gente vê isso aqui nos barns, né? No Brasil, quando eu era criança, chamava isso de paiol, né? Que é o lugar onde a gente guarda, a gente tira leite da vaca, a gente guarda o feno, a gente guarda uma série de coisas, milho, materiais agrícolas, etc. Geralmente é usado em barn, é visto, né, em barn. Aqui a gente vai ter o revestimento exterior da casa. Então isso aqui dentro do conjunto de dados vai estar descrito como masonry veneer. Aqui a gente vai ter uma proteção metálica, e aqui a argamassa, mas aqui basicamente o que vai ter no conjunto de dados vai ser o masonry veneer, e aqui vai ter outro revestimento exterior que dentro do conjunto de dados vai estar escrito como siding. Então a metal siding vai estar vinyl siding, então esse é de vinil aparentemente, então vai ser vinyl siding, ok? A maioria é vinyl siding, eu acho. Então são 2 tipos de revestimento aqui, um masonry veneer e outro siding. Aqui a gente vai ter a elevação, vai ter a declividade. Se a gente fosse fazer um modelo para 2023, a gente teria que considerar algumas outras variáveis. Então a gente tem ali 2006 até 2010, como o mercado imobiliário é muito dinâmico.
Então a gente tem uma série de incrementos, né? Principalmente após a aprovação do Inflation Reduction Act, essas variáveis vão ser cada vez mais importantes, ao meu ver. Então aqui a gente vai ter os tipos de janela, por exemplo, e esse tipo de esquadria aqui, ó, que ela tem uma tecnologia muito avançada, o preço dela é maior, mas a eficiência energética também. Então aqui vai ter um selo, tipo um selo Procel, mas um selo das janelas, por exemplo. Então aqui a gente tem o U-Factor, que é a quantidade de calor que escapa do interior da casa. Então quanto menor, melhor. Aqui a gente vai ter a quantidade de calor que entra dentro de casa. Então vai funcionar como se fosse uma roupa de surf, né? Que ela protege o nosso corpo na água fria, mas geralmente o que ela faz não é aquecer o corpo, ela evita a troca. Né? Então eu evito que o calor, né, de dentro escape e eu evito que o calor de fora adentre a casa. Então quanto menor aqui melhor, quanto menor aqui também melhor. Aqui a transmitância, quanto mais luz solar entrar melhor. Então maior melhor. Aqui é ar leakage, é a quantidade de ar que escapa da casa, seja ar quente, ar frio. Quanto menor, melhor. Aumenta a eficiência e reduz o consumo de energia elétrica. Aqui a resistência à condensação, né? Então e mofo, né? Então imagina que eu estou com calor lá fora e frio aqui dentro, ou frio lá fora e calor aqui dentro. Eu posso criar um efeito garrafa de cerveja. Essa resistência à condensação é importante. Perfeito para mofo ou para umidade. Essas são variáveis importantes daqui para frente. Aqui a gente vai ter variáveis também que vai estar dentro daquele conjunto de dados. Então isso aqui é o Air Conditioning. Né? A gente vai ter o Air Conditioning e vai ter o Air Conditioning Quality. Né? Vai ter se tem e qual é a qualidade. Né? Se ele está bom ou não. Essa é uma variável importante no valor do imóvel. Né? Porque a troca dele é muito caro. Né? 15 mil dólares aqui como teto, né? 15, 20 mil dólares a troca, porque é um sistema bastante grande e complexo, ele envolve a casa inteira, então o preço é um pouco maior. Aqui a gente vai ter o heat, então a gente vai ter heat quality, heat, e se tem heat também dentro do conjunto de dados. E aqui a distribuição do aquecimento também por toda a casa. Aqui é outro que é o da detetização, então geralmente tem um buraco aqui na parede, aqui são as iscas por lá de fora, né, para identificar se tem a determinada praga ou não. Se tiver, é feita a aplicação, espeta uma mangueira aqui e injeta e ele faz a detetização na casa inteira. Aqui são outras variáveis que a gente vai poder usar. Imagina que eu tenho um modelo de base, mas eu quero usar também variáveis de comportamento do consumidor. Então eu posso fazer um modelo suplementar e extrair o resultado desse modelo como uma variável de entrada no modelo de base. Então aqui eu tenho Consumer Behavior, Model Natural Language Processing. Então eu posso fazer um modelo de Natural Language Processing e adicionar essas variáveis dentro do modelo de base. Okay? E o que isso é importante? Então eu coloquei aqui em inglês coloquei repetitivo aqui para treinar, né, a língua também. Então a gente tem 80% of buyers want a laundry room. Laundry room é isso aqui. Então a gente vai ter uma lavanderia, geralmente a lavanderia é próximo ao banheiro, do garagem, alguma coisa, mas um espaço um pouco maior é uma das, digamos que uma das tendências ou das necessidades ou que os consumidores valorizam em um imóvel, né, digamos assim. 83% of buyers want a ceiling fans. Então ceiling fans é esse aqui, é um ventilador de teto, então eles gostam de ventilador de teto. 80% of buyers want a Energy Star rated windows. Então a gente vai ter Energy Star, é como se fosse um selo Procel para redução, eficiência energética, digamos assim. 82% of buyers want a patio. Então o pátio é esse aqui, né, que ele pode ter vários formatos. 81% of buyers want a hardwood floors in the living areas. Então aqui, conforme eu falei na imagem anterior, lá a gente tinha living area, a gente tinha dining room, a gente tinha living room, dining room e kitchen separado. Mas geralmente, isso aqui que a gente chama de open concept, então a gente vai ter a cozinha aqui, vai ter a sala de estar aqui, vai ter a sala de jantar aqui do lado. Então é tudo misturado aqui. Tudo junto. E aqui buyers want a hardwood floors. Então aqui vai ser o piso, né, de madeira. Esse aqui eu não sei, pode ser madeira ou pode ser revestimento cerâmico, né, da linha EcoWood, por exemplo. Mas geralmente é de madeira
por causa do frio, né? O backsplash, geralmente essas partes aí usa o revestimento cerâmico. 81% of buyers want Energy Star rated appliances, né? Então, novamente, selo Procel, na appliances, esses caras aqui, as forno de micro-ondas, triturador de lixo da pia, máquina de lavar louça, tudo isso são appliances. 81% of buyers want a side-by-side kitchen sink. Então a kitchen sink é essa cuba da pia aqui. Geralmente side-by-side ela vai ter duas cubas aqui, ó. É o gosto aí. 80% of buyers want energy efficient lighting. Então a gente vai ter as luzes geralmente de LED. Isso também pode criar variações no preço dos imóveis e influenciar em determinada situação. Obviamente. 80% of buyers want a full bath in the main living area. Main living area pode ser essa entrada aqui, pode ser nesse espaço. A gente vai ter o full bath, a gente vai ter o 1.5 bath, 2 bath, 2.5 bath. O que é o half? Half é metade. Então, 1.5 é 1 e metade. Então, eu posso ter um banheiro e metade de um banheiro. O que é um banheiro? O full bath ele contempla isso aqui tudo. Então ele tem a pia, ele tem o vaso, ele tem a banheira e ele tem o chuveiro. Tá? Então esse seria um full bath. O half bath, ele não tem nem a banheira nem o chuveiro. Ele tem aqui o vaso e a pia. Modelo preditivo usando time models a gente já falou em vídeos anteriores também. Né? Então a gente vem pela demanda, faz o tidyr, que faz a arrumada nos dados, faz o split, visualização, ou análise de tabela de contingência, pré-processamento, especificação do modelo, adiciona no workflow, faz o tuning dos parâmetros ou ajuste dos parâmetros, faz a validação, treina o modelo usando o workflow e depois vem para pós-modelagem, que é prever novos dados, comparar modelos, variáveis mais importantes, o API Plumber, se for utilizar, ou a aplicação Shiny para fazer, digamos, colocar um modelo em produção para quem usa. Né? No meu caso, eu não uso colocar em produção, uso muito pouco, porque eu trabalho com melhoria de processo e não com construção de modelos. A abordagem de projeto de pesquisa de demanda, então geralmente a gente usa isso aqui. Então, e por quê? Isso vai estar bastante claro dentro do livro, não que usa esse tipo de abordagem, né? Mas que usa um tipo de abordagem. Isso é bem interessante. Porque imagina o seguinte, imagina que eu falo, olha, vamos fazer um modelo de previsão para preços de imóvel. A gente precisa entender o para quem. Se for para análise do ponto de vista de consumo, é um. Se for do ponto de vista de seguro, é outro. Se for para o ponto de vista de decisão de política monetária, é totalmente outro. Porque cada modelo ele vai ter um resultado diferente para objetivos diferentes. Por exemplo, no modelo de política macroeconômica, eu tenho que considerar outras variáveis, né, além daquelas que a gente vai explorar ali. Eu preciso considerar a renda da população, a taxa de poupança, taxa de juros cobradas, a demanda, oferta, entre outras variáveis, ok? Então, eu vou fazer esse modelo aqui e ele vai servir para tudo, nem sempre é dessa forma. Então, usar uma abordagem, não necessariamente usar essa, geralmente eu uso essa, já falei algumas vezes, vai estar dentro do blog para quem quiser. E a abordagem de projeto de pesquisa também, a gente vai poder usar esse conjunto de dados, ele é voltado para o mercado imobiliário. Mas a ideia central é que casa existe em todo lugar. Existe casa no Brasil, na Índia, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em todo lugar, no México. E o efeito é mais do ponto de vista de fazer sentido para a pessoa. E geralmente casa, carro, é coisas muito comuns. Então é por isso que a gente usa esses conjuntos de dados. Mas esse conjunto de dados ele pode ser usado, a estrutura dele, de como que a gente trata o dado, de como que a gente faz o pré-processamento, ela pode ser utilizada por agroindústria, medicina, indústria, varejo, logística, serviço público, meio ambiente. Por quê? Porque os tipos de dados vão ser o mesmo. O nome das variáveis, aquelas coisas todas, elas vão ser diferentes, mas os tipos de dados, como que eu vou fazer o tratamento, tem o mesmo princípio, a mesma ideia, ok? Então o restante dos processos a gente já falou bastante. Vamos aqui pro R. Vamos fazer o seguinte, vamos pro site. Então a gente vai ter o artigo original do Dean DeCock, da Truman State University, onde ele coloca aqui. Aqui ele coloca alguns tratamentos, aqui o bias, maximum deviation, aqui ó, o tipo de seleção, ó,
Adjustments for lower level classes, então a gente vai ter a eliminação de algumas variáveis, vai ter a remoção, vai ter a seleção. Então a gente vai ter os testes estatísticos, né? Eu achei bem legal porque dá para fazer e dá para avaliar, né? Junto com no conjunto original, vai estar dentro do Kaggle. Tá, então esse aqui, o artigo é bem curtinho, 15 páginas, bem legal, bem tranquilo de ler. Esse aqui é a transformação que o Max fez, então ele já retirou algumas variáveis. Isso aqui acho que dá para colocar em português se tiver dificuldade em entender o idioma, então dá para fazer a tradução. Tá? Isso aqui é o conjunto original, o Max fez algumas alterações. Aqui a gente vai ter o livro, Tidy Modeling with R. Aqui a gente vai ter os dados de Ebbinghaus Data com outras informações, também dá para traduzir, né, no caso de ter dificuldade com o idioma. Tá? Deixa eu voltar aqui para o original. Então a gente vai ter a distribuição dos dados, por que que não usa o valor original, né, do preço dos imóveis, por que transforma para log, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Ele vai estar explicando. Outra coisa que ele fez, que é uma análise descritiva. Olha só que interessante. Então a gente vamos pegar isso aqui, vamos traduzir isso. Cadê? Não é esse aqui. Esse aqui. Uma inspeção detalhada do mapa também mostra que os rótulos dos bairros não são totalmente confiáveis. Por exemplo, a figura 4.6 mostra algumas propriedades rotuladas como sendo do North Ridge cercadas por causa dos bairros vizinhos de Somerset. Então assim, percebe como que é interessante e importante a análise e aprofundar. Isso aqui é data literacy. Tá? Por quê? Porque se você pega apenas os dados ali e vai lá e bota dentro do modelo, aqui por exemplo, vamos supor que você tem um bairro nobre, vai ter casas rotuladas que vai estar no entorno daquele bairro nobre, que pode estar rotulado como aquele bairro lá, porque por ele ser nobre, por exemplo, mas o preço, a variação do preço do imóvel vai ser bem diferente. Então assim, essa é uma coisa importante de estar se avaliando dentro de um ambiente real, né, de análise de dados, e isso é destacado no livro, então é bem importante. Tá? Então vai ter um capítulo aqui falando do Ebbinghaus, e aqui a gente vai ter o Kaggle. Então para entrar, vamos novamente, vamos aqui no Kaggle, na tela inicial, colocar aqui, Home Prices, House Prices. Vamos ver se então vai trazer o primeiro, é uma competição, mas vai ter o dado aqui. Então aqui a gente vê em Data. Aqui a gente vai ter a descrição, então é bem legal o jeito que ele descreve aqui. Então a gente vai ter o Data, e aqui a gente vai ter os dados. Então Sales Price, eu consigo traduzir isso aqui também? Não? Geralmente consegue traduzir, né? Não sei porquê, mas vamos lá. Então aqui é o preço da propriedade, aqui é o zoneamento da propriedade, geralmente está relacionado ao que você pode fazer, se é comercial, se é agrícola, se é de habitação. Aqui o lot frontage, lot area vai estar relacionado ao tamanho, né? O street vai estar relacionado se ele é paved, se ele é pavimentado, ele é gravel, ou que ele é cascalho, se tem alley access ou não. Lembra do alley access? Lot shape, qual é o lot shape? Utilities geralmente está relacionado aos serviços de eletricidade, gás, sewer, que é o esgoto, e outras coisas. Gas, também eu já falei. Lot configuration, já viu lá. Neighborhood. O neighborhood ele vai estar relacionado à distância de escola, geralmente, né? A condição próximo a railroad, próximo à rodovia. Será que influencia no preço do imóvel? É uma questão de se fazer. Overall quality, que é a qualidade geral, como está a qualidade geral do imóvel, o ano de construção, year build, roof style, tipo de roof, né, tipo de material, roof material, que tipo de material que é usado no roof, no teto. Aqui exterior, masonry veneer type, tá vendo? Dados de masonry veneer que a gente viu lá. Basement quality, basement condition, basement exposure. Então a gente vai ter várias coisas de basement aqui, Unfinished, aqui é unfinished. Isso aqui, basement, cadê? Vai estar, tá unfinished and square feet basement area. Então square feet, que é a mudança. Quando a gente fala square feet, é a unidade de medida. Então vamos para tentar facilitar para o cérebro nosso aqui. Tenta considerar 1000 square feet ou 1000 square feet seria 100 metros.
Vamos colocar que é 100 metros, tá? Porque eu acho que fica mais fácil, pelo menos para o cérebro já processar até a gente ter a medida correta. Obviamente, para um modelo a gente precisa da medida correta, mas pelo menos para ter uma ideia aí, seria isso. Então, o square feet, aqui é unfinished, ou seja, não finalizado, né? Então a gente vai ter pedaço da casa que não está finalizado. Ó, heating quality, né, que é o aquecimento da casa, central air, que é o ar-condicionado central, e outras coisas. Fireplace, a gente não falou lá, mas fireplace é a lareira, né? Geralmente tem lareira nas casas. Fireplace quality, garage type, a garagem a gente já viu, paved drive, né, o driveway, que a gente já viu lá também. Wood deck, second floor. Porsche, isso aqui está relacionado ao tamanho da varanda, né? A Porsche é varanda. Cadê? Pool area, fence é o muro, né? O muro, a cerquinha. Month sold, year sold, sale type, sale condition. Ok, e aqui vai ter todos os dados, né? Lembra que eu falei, ó, zoning, que é a agriculture, commercial, residential, high density, low density, né? Que é uma densidade alta, baixa. Será que essas variáveis aqui, o street, se é gravel, se é pavimentada, se é de cascalho. Aqui é o shape, o regular, lembra que a gente viu lá? Deixa eu ver aqui. Então vai ter vários. Aqui dentro do Kaggle ele vai ter uma infinidade de dados bem interessantes que a gente vai poder analisar antes de entrar no modelo. E quando a gente vem aqui, então como é que eu chego aqui? Ó? Então eu vou usar esses dois pacotes aqui. E quando eu chamo o Tidy Models, ele já tem o Data Aims aqui, ó. Então eu chamei o Data Aims e vou fazer o Aims Glimpse. E aqui, uma pergunta que tinham me feito, como que eu faço, né, para expandir a tela aqui, ó. Então aqui é para gráfico, aqui é para o console aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, Modify Keyboard Shortcuts, e venho aqui em Zoom. Então aqui no Zoom, o que eu fiz ali? Eu dei um Ctrl Shift 2. Então quando eu dou o Ctrl Shift 2, ele expande. E novamente, o Ctrl Shift 2, ele reduz. Então ele vai expandindo e reduzindo. Tá? Então ele vai fazendo isso aqui para facilitar a leitura. Ok? Então eu venho aqui e ele já expande a leitura aqui. Então a gente vai ter essas variáveis aqui. Como é uma quantidade um pouco maior, às vezes pode dar uma assustada. Então vamos pegar aqui, ó. Por isso que eu faço essa introdução demorada aí, né? Então vamos lá, Schema, e eu vou pegar aqui Aims. E aqui, ó, a gente vai, então a gente vai trazer para dentro do Schema a quantidade de variáveis. Então, number of rows, né, quantidade 2.930, number of columns 74, então a gente vai ter uma quantidade menor. 40 a gente vai ter aqui um factor, 34 com numeric. Então, por isso que é importante a gente desenvolver a capacidade de identificar o tipo de variável e não necessariamente de deixar que o sistema apenas faça isso por nós. Por quê? Porque aqui, está vendo que o número de variáveis está bem diferente. Factor, porque aqui a separação é feita diferente. Factor e numeric. Mas eu sei que algumas delas, embora ela vai estar numérica, não Bath, né? Igual full Bath. Como a gente tem no banheiro, a gente conseguiu transformar em contínuo, né? Porque não é uma contagem, um banheiro, 2 banheiros, 3 banheiros. Quartos é assim, não tem 1 quarto e meio, tem 1 quarto. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Mas o banheiro conseguiu, né? 1 quarto e meio, 1 banheiro e meio. Né? Mas a cozinha vai ter uma cozinha, a garagem vai ser uma garagem, 2 garagens e assim por diante. Ok? Então vai ser uma variável discreta. Então é importante a gente saber disso. E aqui a gente vai ter a distribuição e aqui a gente vai ter a análise dos dados. Esses são os dados que a gente vai explorar durante um bom tempo. Seguindo ali o livro Tidy Modeling with R, tá? Aqui a gente vai ter um neighborhood com uma quantidade bem grande de bairros, tá vendo? Então isso aqui pode dar um overfit dentro do modelo, talvez a gente tenha que reduzir esse número aqui, né? Geralmente numa pesquisa no banco de dados, né, a gente coloca o máximo de opções possíveis, né? Então se eu vou fazer uma pesquisa de opinião, eu quero saber determinado detalhe, eu vou colocar uma escala de Likert no máximo, 7, 5, ou uma opção de o que você faz, 15, né, coisas, né? Só que depois na hora do tratamento se dificulta bastante, então a gente precisa reduzir, coloca o máximo de respostas e o restante como outras. Então esse planejamento da pesquisa científica ela é importante para quê? Exatamente para evitar
que eu tenha muito trabalho no pré-processamento. É a mesma coisa do banco de dados, né? A gente trabalha hoje com banco de dados, por exemplo, você tem muitas opções, a maioria delas não é preenchida, ou com a variância de zero. A gente tem que extrair isso no pré-processamento. Isso poderia ser visto num planejamento, mas geralmente não é nem questão de falar, mas o cara que fez é ruim. Não, é porque no momento a gente não sabe o que a gente está vendo ali pela frente. Ou se você compra um RP, o RP vem pronto, então ele já vem com aquela coluna lá, então não tem como. Tem, mas aí acho que custaria mais caro. Espero ter ajudado, acho que é isso que eu queria falar sobre o Ames Dataset. Então a gente vai analisar mais profundamente esse conjunto de dados ao longo do ano de 2023. Então é isso aí, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.